Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call. Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E que Ele venha nos alcançar nessa noite, que Ele venha fazer morada em nossos corações, tendo em vista que nós estamos vivendo o reino de Deus esses últimos dias. Então nós temos que aprender que viver o reino de Deus é me desapegar completamente do reino da terra. Eu só enxergo as coisas do céu quando eu fecho os olhos para as coisas da terra. E esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou denominando Minutos com Deus. Então, se você parar alguns minutos do seu dia para dar ouvidos à palavra do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar grandemente. Existe uma coletânea de livros que o nome dela é Os Pensadores. E fala sobre homens que, pelos seus feitos, marcaram a história, marcaram a sua história. São pensadores, filósofos, escritores, inventores. São pessoas que morreram, mas a despeito de terem morrido, mesmo a despeito de terem morrido, eles deixaram sua marca na história. E as palavras deles ainda vivem até os dias de hoje. E eu quero falar sobre um filósofo que nasceu no ano de 1844 e morreu no ano de 1900, portanto assim com 56 anos. O nome dele é Friedrich Nietzsche. E Friedrich Nietzsche não tem muita coisa escrita sobre ele. E ele entrou para a história. E ele ficou famoso com uma frase que ele disse. Ele disse a seguinte frase, ele disse: Deus está morto. E Friedrich Nietzsche foi um professor brilhante. Ele atuou em faculdades de Londres, faculdade da Espanha, da Suíça, da Itália. E por volta do ano de 1899, ao meio-dia, Friedrich Nietzsche pega uma lanterna, ao sol a pino de meio-dia, ele sai com essa lanterna na rua e ele começa a gritar: alguém viu Deus? Quem conhece Deus? Deus está aí? Onde é que esse Deus está? Deus, Deus, aonde está Deus? Eu não consigo ver Deus. E aí ele vai para o coreto da cidade, chega no coreto da cidade, ele levanta em alta voz e grita: aonde está Deus? Alguém viu Deus? Todo mundo ficou calado, ninguém sabia responder aquele ato de loucura que ele estava tendo naquele momento. E aí Friedrich Nietzsche apaga a lanterna e fala assim: Deus está morto. E a partir daquele momento ele cria a teoria do super-homem. E o que seria a teoria do super-homem? Eu, como super-homem, eu tenho que me dominar, eu tenho que dominar as pessoas que estão à minha volta, eu tenho que conseguir dominar todas as circunstâncias. Porque o super-homem, ele não sofre. Só que super-homens não existem. Nem Jesus passou por essa terra sem sofrer percalços. Jesus sofreu aqui como um homem normal sofreria. Não existem super-homens. E aí, lendo essa biografia de Friedrich Nietzsche, me veio uma palavra que Jó disse, que está lá no capítulo 19, versículo 25. Friedrich Nietzsche, a despeito de não ter conseguido fazer com que esse Deus gerasse vida dentro de si, ele pega e brada em alta voz: Deus está morto. Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, como que pessoas têm pensamentos tão ontológicos acerca da mesma coisa, pensamentos tão distantes acerca do mesmo ser?
E depois do acontecido com Friedrich Nietzsche no ano de 1899, passam-se mais 11 anos e Friedrich Nietzsche morre, mas Friedrich Nietzsche morre louco, amarrado numa camisa de força, envolto em fezes num hospício. O homem que disse que deveria ser um super-homem. Nós temos que ser super-homens e superar todos os limites da nossa vida. Você é um super-homem. Esse homem que disse ser um super-homem morreu louco, envolto em fezes. Irmãos, Friedrich Nietzsche, ele era filho de família luterana, portanto, Friedrich Nietzsche era cristão, Friedrich Nietzsche era evangélico, e mesmo a despeito de sua família ter tido essa veia evangélica, voltado as suas atenções ao cristianismo, ele não conseguiu fazer com que esse Cristo que os seus pais pregavam gerasse vida na vida dele. Agora vamos ver a diferença entre Jó e Nietzsche. Jó no capítulo 1 e Jó no capítulo 2, a partir do versículo 7, conta a história desse homem fenomenal, desse homem que me ensina que eu não posso perder a minha integridade por mais que eu perca tudo na vida. Provérbios capítulo 4, versículo 32 diz assim que eu tenho muitas coisas e eu tenho que guardar tudo, porque tudo que eu tenho foi conseguido com o suor do meu esforço e foi conseguido porque Deus me deu. Então se tudo que eu tenho é meu, eu tenho sim que guardar, mas se eu não conseguir guardar tudo na minha vida, eu deixo tudo de lado e guardo primeiro o meu coração, porque é do meu coração que procedem as saídas da vida. Jó perdeu seus empregados, suas ovelhas, seus camelos, seu gado, sua esposa. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu a sua aparência. Jó perdeu o seu status perante a sociedade, mas Jó não perdeu a integridade que ele tinha no teu coração. Em um, essa fé gera morte e destruição. No outro, essa fé gera vida e vida em abundância. Em Friedrich Nietzsche, porque ele não conseguiu fazer essa vida, gerar a vida na vida dele, a respeito disso, ele gritou em alta voz falando que Deus não existia. Jó, em meio às adversidades, conseguiu ver Deus em meio àquelas adversidades. E dentro do teu coração, ele não perdeu a esperança em Deus. Irmãos, é importante a gente entender a dor, porque a dor determina o fim das coisas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que o mais importante não é o início, e sim o fim das coisas. A dor, ela não é algo inexistente à vida humana, irmãos. Então, o que eu tenho que aprender é a diferença está na capacidade de gerir essa dor ou não gerir essa dor. Está na capacidade de fazer com que essa dor não gere mágoa dentro do meu coração e com que essa dor não venha criar sementes dentro de mim. A diferença está aí. Irmãos, pirraça, murmuração, isolamento, blasfêmia, rebeldia, uma lâmpada acesa ao meio-dia, nada disso move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração contrito. A palavra de Deus diz que Ele, quando Ele olha para a terra, Ele busca encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade é viver o reino de Deus aqui nessa terra. Esses últimos dias nós estamos aprendendo muito sobre o reino, nós estamos ensinando muito sobre o reino, porque nós temos que aprender que nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu. Nós não vamos voltar para o céu, nós não vamos ir para o céu, nós vamos voltar para o céu. Porque lá é a nossa casa e a nossa cultura lá é completamente diferente da cultura terrena. Nós temos que fazer com que o céu desça aqui na terra. Nós vivamos o reino de Deus aqui nessa terra.
Irmão, se Deus não responde as tuas orações, isso não significa que Ele não está contigo. Deus está contigo porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E se os séculos ainda não se consumaram, querido, creia que Deus está contigo. Irmãos, Buda, ele pega e diz o seguinte: os teus problemas você resolve somente com meditação. Aí você vai lá, tem uma conta para pagar segunda-feira e medita. E da segunda-feira essa conta não foi paga. Porque nós sabemos muito bem quem nós temos crido. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, prega que fora da caridade não existe salvação, e nós entendemos que a caridade, o amor é algo extremamente importante. Mas a salvação não vem daí, a salvação vem do Filho de Deus que deu a sua vida por mim para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Friedrich Nietzsche afirma: Deus está morto. Aí Jesus vem e fala assim para nós: você quer encontrar sentido para a tua vida? Você quer encontrar sentido para a tua vida hoje? Você está perdido, ele fala assim, ó: eu sou o caminho. Se você está vivendo em mentira, ele fala assim, ó: eu sou a verdade. Agora, se você não está conseguindo ver essa vida de Deus dentro de si, pode ser que você esteja agora igual o Friedrich Nietzsche, não conseguindo enxergar esse Deus dentro de si. Se você perdeu a vida, ele fala assim, ó: eu sou a vida. Se você está com sede, ele pega e fala assim, ó: vinde a mim. Eu sou a água da vida. Se você está com fome, ele fala: eu sou o pão da vida. Eu e o Pai somos um. Irmão, só existe uma maneira de nós fazermos com que esse Deus gere essa vida dentro dos nossos corações. É nos arrependendo. É vivendo esse reino de Deus aqui nessa terra. O Salmo 23, ele fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, mas o versículo que eu acho mais importante desse Salmo capítulo 23 é o versículo 6, que diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você quer fazer com que esse Deus que gerou essa vida no coração de Jó gere a mesma vida em teu coração? Nós temos que nos achegar a Deus. Nós temos que render adoração a Ele, porque Ele é o único digno de receber toda honra, glória, louvor e adoração. Eu quero deixar as minhas palavras aqui essa noite. Embora Friedrich Nietzsche tenha falado: Deus está morto, eu quero profetizar na tua vida que esse Deus está vivo e Ele veio te trazer vida e vida em abundância. Spirit, lead me where my trust is without borders, and me walk upon